Feliz ano novo retardado, porque é dia 22, mas tá bom, não? Obrigado. É, tá certo, tá valendo, não? Quem aperta aqui? Ah, o que aperta é o seu ali. Aqui, ó. Porque você vai falar. Ah, tá. Tá bom, Dana. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, vamos iniciar 2020. Iniciamos sábado com documentários e agora o nosso primeiro debate. Recebemos o Dr. Cláudio César Montoto, o Dr. Danilo Marmo e o Dr. Otávio Marcondes Machado Marque, que apresentam a mesa. Até que a morte os separe, o Dr. Cláudio é psicanalista lacaniano, doutor em comunicação e semiótica pela PUC, professor do curso de especialização em semiótica psicanalítica, clínica da cultura da COGEA e da PUC, e professor no curso de especialização em cultura material e consumo na ECA USP. É autor de vários livros, entre os quais Ou o Amor Não Existe ou é um Inevitável Equívoco, e Amor, Metáfora Eterna. Tem artigos publicados no Brasil, na Argentina, em Portugal e nos Estados Unidos. O Dr. Danilo é psicólogo com especialização em psicologia clínica, psicanalista, editor adjunto do Anuário de Psicanálise Rumos, membro do Conselho Editorial e docente do curso de formação em psicanálise do CEP, participante do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. O Dr. Otávio é praticante da psicanálise, formado pelo CEP, e integrante da rede de atendimento clínica do CEP. Pós-graduado em semiótica psicanalítica, clínica da cultura pela PUC, graduado em filosofia e em ciências contábeis pela Universidade de São Judas Tadeu, e em música, especialização piano erudito do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Atende integralmente em seus consultórios em São Paulo. O CEP deseja uma ótima atividade a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês, presença em massa. Agradecemos a essa oportunidade que o Centro de Estudos Psicanalíticos abriu para nós, na pessoa do professor Ernesto Duvidovich, e que nós possamos juntos produzir um saber. Eu acho que a proposta primeira de um debate é produzirmos saber e não ficarmos única e exclusivamente presos no arcabouço teórico, com frases, eu diria, prontas, e sim, o que vier de vocês para nós também é um contributo importante, né, nesse tema tão extenso. Eu escolhi os dois queridíssimos amigos e colegas dessas apostas psicanalíticas por conhecer a profundidade do trabalho, do pensamento e das provocações deles. Então, nessa boa noite de conversa, mais uma vez eu recepciono vocês, desejo que todos tenham um bom aproveitamento. Eu tomei liberdade de fazer uma colinha aqui, então eu vou seguir a minha colinha, porque eu não gosto de perder a linha de raciocínio. Então, nós vamos lá. Para pensar o nosso encontro de hoje, particularmente, eu fiquei um tanto capturado, preocupado, com o que poderíamos abrir essa mesa de debates, e não só isso, por onde começar. Então, nesses quase 20 anos de clínica, já se perdeu no tempo a quantidade de vezes que pacientes, eu até vou brincar com a palavra, já que a gente trabalha com a palavra, pacientes trouxeram como mote a morte dentro das suas buscas do processo psicanalítico. E desde que o mundo é mundo, eu tenho um pezinho na filosofia, não me considero um super conhecedor de filosofia nem da psicanálise, eu ainda estou aprendendo, vou aprender para sempre, mas a morte é um tema que, desde sempre, ela é
provoca instigações e o que deixa de ser e tal. Então, a gente vê isso já nas pinturas rupestres das cavernas, o assunto morte é representado lá. O teatro, a poesia, a música, a dança, a própria filosofia, em todas as suas escolas, e podemos dizer a análise, eles vão realmente trazer essa questão da morte e, muitas vezes, vão inquirir e vão nos fazer pensar sobre nas diversas possibilidades que nós temos, e eu gosto muito dessa palavra, como diria o nosso amigo Antônio Abujanra, fazer provocações. Neste Por Onde Começar, eu lembrei de um fato particular, em que eu era criança e estava num casamento, e então, num dado momento, o sacerdote profere as palavras consacratórias de que até que a morte o separe, e eu fiquei indignado com aquilo. Fiquei bravo mesmo e disse assim em voz alta: mas que coisa de mau agouro! Aí a progenitora deu aquela olhada, mandou ficar quieto, e eu achei que quem ia morrer ali logo de cara ia ser eu, porque eu não entendia que, num momento de tanta felicidade, alguém fosse levantar a questão da morte. Eu venho da igreja luterana e os sacerdotes casam lá. Muito bom. Mas eu não me dei por vencido com aquele calha-boca. E eu continuei pensando no que seria essa fala e pensei que, em algum momento, poderia ser uma inveja do sacerdote, um despeito do sacerdote, porque eu tinha consciência de que ele não podia casar dentro do dogma que ele seguia. Enfim, obviamente que o pensamento infantil não era tão rebuscado como modéstia à parte é hoje. Hoje eu diria talvez que fosse uma perversão do padre, aquela coisa, mas eu continuei a questionar esse sentido. O que é a tal da morte, né, que ele está se referindo? Então, a proposta é a gente poder pensar junto isso, nesse provocare, que seria uma viabilização desse chamamento, ou eu diria até mais, um invocare, quer dizer, um chamamento interno, para que nós possamos nos autorizar, já que a gente ouve tanto essa palavra na formação, tem que se autorizar, né? Tem que se legitimar. Então, a gente se autoriza também a pensar um pouco no que é essa tal da morte. Cada um de nós tem um saber adquirido a partir das vivências e das experiências com perdas. Então, seja um ente querido, seja um amor, seja um animal de estimação, seja um trabalho, seja um dinheiro, seja uma saúde, a gente está falando das perdas, né? Eu, particularmente, sou gêmeo, e eu estava conversando com a minha irmã outro dia isso. Tem sempre uma discussão, quem nasceu primeiro, quem é mais velho, é 10 minutos mais velho, não é aquela coisa. Não, porque você se alojou primeiro, eu queria saber como é que ela sabe que quem se alojou primeiro. Mas, de qualquer forma, na hora da finitude, como é que isso vai ser? Né? Até podemos morrer juntos, não sei. Então, ficou essa discussão, eu não avancei muito, porque ela ficou assustada, mas é uma questão pertinente. Então, diante da riqueza desse assunto, essa proposta que cada um de nós possa, efetivamente, pensar, de forma legitimada, mas não menos aprofundada, as questões. Eu tenho para mim que uma grande questão é justamente o nosso atravessamento por esse assunto, né? Que é quem viveu ou quem está vivendo uma situação dessa, de perda, aí é que vai poder realmente ficar próximo do assunto e poder aprofundá-lo, não é? Eu ouso dizer que seria interessante que cada um de nós pudesse criar uma dialética com relação à morte, no sentido lato da palavra, que é contradição, que é contraposição de ideias. Então, é o sujeito pensando algo diante de um outro que pensa outro algo, ou diante do mundo, e, a partir disso, então, poder criar uma nova conceituação singular do que possa ser, para ele, a morte, como que ele entende que ele possa processar isso. Então, grosso modo, seria a tese, a antítese, fazendo a síntese. Então, me agrada essa ideia de oferecer isso para vocês, que cada um possa realmente se legitimar e se autorizar
a pensar algo com relação a esse assunto, e, óbvio, não só esse. Até que a morte o separe, no tema proposto, não havia ponto de interrogação. Havia reticências. Entretanto, o questionamento, eu entendo que amplia a possibilidade da gente pensar a questão. Não é? Uma questão, eu diria, irônica, no melhor sentido da palavra grega, euroneia, que é perguntar fingindo que não se sabe a resposta. No casamento ao qual eu me referi, o que era a morte? O que seria a morte? De que morte o sacerdote estava falando? Da morte física? Da morte do amor? Da morte da cumplicidade? Da morte da fidelidade? Da morte dos conluios? Porque, afinal de contas, a gente sabe que num casamento existe lá um fiozinho subjacente, né? Que é aquilo que casa. E os casamentos não se dão apenas por amor. Então, na vida comum, na nossa experiência, na nossa vivência, o apreendido, o elaborado, o ressignificado, nós nos separamos disso quando há uma outra separação? É uma pergunta. Não é? Eu deixo de ser aquilo que eu sou a partir de uma ruptura, qualquer que seja? Daquilo que eu tenho como substrato do meu aprendizado, do meu caminhar, eu me separo? De uma relação qualquer que seja, a morte implica ou implicaria na dissolução dos produtos psíquicos apreendidos ou dos caminhos psíquicos percorridos? A gente sabe que não. Né? Algo sempre fica, algo permanece. Então, essa transmissão do que está comigo e eu vou dividir com o meu outro é continuidade. Eu vejo como continuidade, como uma, eu vou chamar assim, uma não-morte. Provoco mais. Eu diria, a provocação freudiana morreu? Será que todos nós estamos reunidos aqui hoje à noite em nome de alguma coisa, a partir da proposta feita pelo Sr. Freud, e que teria morrido porque ele morreu? A gente deve esse encontro à dona Marie Bonaparte. Então, o que teria ficado, o que teria sobrado para depois? Ou vou perguntar de uma maneira mais ostensiva. Será que não teria havido nenhuma possibilidade da ideia da psicanálise se perpetuar no tempo, para além da morte do Freud, pelas mãos de um outro alguém, e isso ter renascido das cinzas? Ou, numa piada totalmente sem graça, dos fornos dos campos de concentração? Porque 70 e tantos anos depois nós estamos aqui. Então, existe uma linha de pensamento que eu acho muito interessante, que é lá dos antigos, da Roma antiga, que é conhecido no meio filosófico como teoria do impacto. Essa teoria do impacto é uma teoria que diz que, no contraste, nasce a consciência. Então, é interessante imaginar isso, que, a partir de uma determinada perda, ou de uma perda idealizada, de uma possível perda, eu passo a conhecer, algo passa a fazer um certo sentido. Não é? Então, a gente percebe o valor da vida a partir dessa possível perda, dessa possível morte, daquilo que pode acabar a qualquer tempo. Em experiências vividas em CTIs, particularmente falando, eu pude perceber a generosidade de pacientes já em estado paliativo, em condição paliativa, onde eles faziam um oferecimento de uma palavra, de um olhar, de uma lágrima. Eu posso dizer até receita de bolo. Né? Eu recebi uma receita de bolo, e essa generosidade, essa doação, como uma tentativa de perpetuar aquele agora tão curto que tinha ali. Então, essa generosidade oferecia apenas um tudo deles. Né? Dizia um professor queridíssimo nosso, que faleceu ano passado, Eduardo Rosenthal, com quem eu tive a alegria de
ter com ele alguns momentos assim, que quando uma pessoa perde a esperança, ela acelera o processo do óbito. Então, eu completaria dizendo que não só dentro das paredes de um hospital. Então, nós não estaríamos acelerando o nosso processo de óbito quando a gente não considera esse a mais da vida? E eu refiro-me a esse a mais como uma possibilidade para além de uma praxis do dia a dia, da concretude do dia a dia. Eu creio que nós não devamos ser um poço de concretudes. A gente perde muito com isso. Ainda no hospital, que foi uma experiência bem rica, uma velha senhora, ela diz para o seu cuidador: olha, amanhã você vá à farmácia do hospital, me traga um lápis de olho, me traga um batom bem clarinho, porque o doutor vai passar por aqui e eu não quero ficar com cara de empada. Eu quero oferecer a ele o meu melhor, em virtude do que ele deve ver por aí. Eu fiquei pensando na cara da empada. Como seria isso? Maquiada, uma empada maquiada, né? Enfim, o doutor não veio e também não pôde vê-la. Na verdade, ele não teve a oportunidade de vê-la bela antes da sua própria morte. Então, eu diria que ela estava preparada. Ela estava preparada. Não é? Morreu, inclusive, bela. E eu pensei na palavra do professor Rosenthal, da esperança. Aquela esperança que ela não sabia quando, nem quanto, mas ela estava ali a postos. Maneiras de lidar com a morte. A partir dessa ótica mais concreta, por parte do sujeito, a gente percebe também uma outra coisa. Essa concretude dificultando o processo da finitude. Não é? Muitas vezes a gente percebe que essa negação, vou chamar assim, por ignorância, por medo, enfim, é uma questão depois a gente poder aprofundar, a consciência se esvai. Não é? Então, a pessoa não fica plena até o fim do seu tempo. Em contraposição, há pessoas que sempre dialogaram com a morte, com a possibilidade dela, transitavam e transitaram de uma forma tranquila, digna, não é? Serena, e isso é muito interessante perceber. Aqui é o que eu digo da dialética da morte. Não é? Vou resgatar um pouquinho também, lá da filosofia, vou trazer o Parmênides, que era um pensador que estava sempre questionando o que morre, o que vive. Então, era aquelas discussões acaloradas, não, porque o fulano morreu, não, quem morreu, o que viveu, e ficou naquela coisa. Para o Parmênides, tudo era constituído de espírito, matéria e forma. Então, ele começava a fazer a sua dialética. Então, espírito morre? Bom, se morre, não é espírito, porque espírito é imortal. Né? A matéria, ela se decompõe, então aquilo vai virando alguma outra coisa. Aí o Lavoisier já vai dizer isso depois, lá na frente. Nada se perde, tudo se transforma. E a questão da forma, eu vou resgatar até uma fala de uma professora, Lúcia Helena, de filosofia, vá lá e mate o triângulo e traga para mim. Então, você não consegue matar a ideia. Logo, esses 3 itens que compunham tudo do mundo não morriam. Então, para ele, a morte não existia. Vou resgatar uma fala aqui da Karen de Paula, psicanalista, professora aqui do CEP, onde ela diz que morrer não é um luxo, é uma condição humana. Isso é muito interessante, porque a gente meio que esquece essa propositura óbvia, né? Diante de um peso desse hipercapitalismo, que eu não vou entrar no mérito, vou deixar para o mestre, somos cobrados, exigidos o tempo todo, você tem que, e a gente chega num ponto tal que a morte é um empecilho. Ela atrapalha o nosso gozo eterno. Não é? Então, eu quero gozar, não quero saber de nada que me bloqueie esse gozo. Bom, a gente está esquecendo de uma condição sine qua non nossa,
dentro desses absolutos, que é vida e morte. Não tem discussão. A gente vai tentar entender esse intermédio entre uma coisa e outra. Enfim. Outra coisa que eu achei interessante para pensar a morte, veja que a gente está transitando em várias possibilidades de falar de morte, é a carta que a Olga Benário manda para os seus familiares, um pouco antes de morrer, e num trecho dessa carta de despedida, ela diz, olha, preparar-me para a morte não significa que eu me renda, mas sim fazer-lhe frente quando ela chegar. Então, veja só, essa carta foi endereçada, sei lá, em 1945. 2020, nós estamos falando dessa mensagem. Isso se perpetuou no tempo. Não sei quem assistiu o filme do Jaime Monjardim, está lá, filme Olga. É de uma beleza fantástica. A força dessa mulher, não é? A força dessa aposta de vida. Enfim, então, eu entendo que vida é oportunidade, vida é recurso, vida é condição e condução. Então, pensar a morte é sermos remetidos imediatamente à vida, no sentido lato da palavra imediato, sem mediação. É impossível evitar as micromortes, eu estou chamando de micromortes, as microfrustrações que nós temos no nosso dia a dia. Perdi a hora, perdi dinheiro, perdi meu namorado, perdi não sei o quê, perdi o cachorro, perdi. Essas mortes, elas meio que nos preparam para poder entender essa questão da grande, né, da macro-morte, que é a finitude. Né? Uma criança, por exemplo, a gente vai lá e dá um peixinho, dá um pintinho, né, para trabalhar a questão da morte, para ver, meu peixinho morreu, poxa, vamos ver o que é isso, vamos falar sobre isso, tal. Então, as micromortes nos conduzindo para uma macromorte. Então, hoje não se consegue algumas coisas para entender que amanhã nós não vamos conseguir a grande coisa. Estou indo para o final já. Diz um paciente, eu vim aqui contar mais um pouco sobre a minha arquitetura que um dia me conduzirá à morte. Claro, né, Otávio? Nós todos produzimos a cada dia aquilo que vai nos matar. Nós não vamos conseguir evitar isso. Aí eu pensei nas micromortes. Falei, bom, deve estar lidando bem com a frustração. E diz mais, afinal, nós nem conseguimos juntar num laboratório uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio para fazer água, e estamos nos achando os donos da cocada, da completude e ter controle da finitude. Eu ouvi aquilo, eu falei, não, senta aqui na poltrona, eu vou para o divã, porque o negócio está bom, está entendendo. Né? Então, nisso eu peguei pensando o que eu, brincando, vou chamar de poliamor, do Copérnico, do Darwin e do Freud. Né? Então, a pancada cosmológica, a pancada biológica, a pancada psicológica, né? As perdas frente àquelas certezas absolutas e ditas imutáveis. Há 500 anos, eu ia para a fogueira agora. Então, essa é a grande proposta, da gente poder pensar com liberdade este tema, que é diário. O tempo todo ele está presente. A gente não precisa, obviamente, entrar num underground, de ficar para baixo, nada disso, gente. Então, a gente se propõe numa nova aposta de um novo pensar para além do senso comum, que eu acho que isso que é a grande sacada. Eu diria, para falar da morte específica de alguém, eu diria para vocês assim, o que a gente chora num funeral? Né? A perda daquela pessoa, né? A morte daquela pessoa. O que tem por detrás disso? De fato, de novo, somos colocados em contato com aquilo que a gente não sabe o que é. Então, aquele ente querido, aquele ser querido, morre, e o que dói na gente, na verdade, é que aquela parcela que ele continha, que nos reconhecia,
não nos reconhecerá mais. E nós o reconhecemos ainda. Então, essa é a grande dor. Isso é o que vai. E eu diria, para onde vai? A gente escuta muito assim, fulano se foi. Né? Eu acho que é um ato falho de desejo, de esperar algo. É uma incógnita. Ninguém sabe dizer que é. Ninguém sabe dizer o que é. E a própria morte não se explica por si. Então, a gente fica nesse vácuo de entendimento. Não é? Bom, aí a gente faz o seguinte, a gente põe vela, a gente põe flores, a gente canta hino, a gente faz missa de sétimo dia, de 30 dias, de 1 ano, para tentar dar um pouco de sentido àquilo que não tem. Então, desde sempre, o homem deseja saber do que se trata quando se trata da morte. E eu entendo, me agrada a ideia de pensar que a morte é uma inconsciência. Né? Tem algum momento que eu não serei, que eu serei um não ser diante desse todo chamado vida. Então, me agrada essa ideia. Agora, claro, eu não consigo saber desse não saber, porque esse não saber só será depois. Então, eu não consigo, eu acho que é da ordem do impossível, a priori, da experiência da morte, saber do que se trata. E, para fechar, eu traria, melhor dizendo, uma frase usada muito pelos romanos nos órgãos públicos, ou até nas casas, nos locais públicos. A expressão é memento mori. Memento mori, na tradução, quer dizer lembra-te de que vais morrer. Eles tratavam desse assunto com muita maturidade. Não era uma coisa que coisa de mau agouro, como eu disse lá no casamento. Mas sim que, ao lembrar que vai se morrer, tratemos de, então, validar o nosso processo desse estar aqui agora. Para quem tem dificuldade com o latim, eu trouxe uma frase em português também, colhida no cemitério São Paulo. Eu faço estudo genealógico, mexo dentro do cemitério. Então, está lá no túmulo de uma família portuguesa uma frase assim: aqui jazem os meus ossos neste campo de igualdades, esperando pelos vossos quando Deus tiver vontade. Então, é um convite sutil. Né? Enfim, então eu termino aqui a minha parcela. Depois, se tiver tempo, eu queria ler umas poesias no final que falam um pouco disso. Obrigado pela atenção de todos. Com vocês, então, a palavra do professor Cláudio Montoto. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim? Agradeço o convite do Ernesto Davidovich e o convite pessoal que me fez o Tato Octávio, aqui do meu lado, que me fez pensar uma questão fundamental para mim. Quando um ex-aluno se transforma depois em ex-orientando e depois em um colega que está do lado fazendo um evento, significa que já estou envelhecendo demasiado. Bom, obrigado, Danilo, pela presença. Bom, muito provavelmente vocês, quando leram o título desta mesa redonda, tenham associado, quase que indefectivamente, com uma frase usada em um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, ou seja, o sacramento do casamento. O único dos 7 sacramentos nos quais o padre é oficiante, mas em lugar de testemunha, porque os ministros são os esponsais, os cônjuges. Interessante isso, não? É o único sacramento que realmente quem está no lugar privilegiado, como se fosse oficiante, são os que vão casar. Muito embora, neste caso, o título termina, efetivamente, como falou o Tato, com um sinal de interrogação, substituindo a exclamação. Então, a interrogação é aquilo que nos convoca, nos interroga para pensar hoje como lidamos com o amor e com a morte. Vou elencar um pouquinho de cada coisa, tenho umas poucas páginas, para que depois, no momento do debate, possamos ampliar um pouco. Eu quero refletir com vocês algumas destas questões que articulam o casamento, o amor e a morte. Podemos dizer que ao longo dos séculos, essa frase, até que a morte os separe, que foi atribuída e continua sendo atribuída ao apóstolo São Paulo,
foi modificando seu campo semântico ao longo dos séculos, segundo a época que tocou viver. Séculos atrás, até que a morte os separe, tinha bastante sentido, se era tomada de forma literal, se levarmos em conta que a expectativa de vida das pessoas era de 30 anos. Então, até que a morte os separe, não ia durar muito o matrimônio, por mais jovens que se casassem. É importante pensar isso. Os matrimônios não duravam tanto porque a vida humana não se estendia, como se estende até os nossos dias. Hoje temos quantidade de anos e podemos discutir qual é a qualidade dos anos. Terceira idade, depois se transformou em maturidade, depois se transformou na melhoridade e eu acho que é a melhoridade para morrer. Se depois dos 40 anos o mundo do mercado do trabalho se fecha quase em uma grande percentagem, eu quero saber o que significa poder viver muitos anos. Mas é significativo pesquisar que o matrimônio por amor é uma invenção. É uma invenção bastante recente em termos históricos. Tal como podemos comprovar se nos aventuramos a ler a obra de Philippe Arié, ou, por exemplo, o filósofo francês Luc Ferry. Luc Ferry tem um livro interessante do ano 2012 chamado A Revolução do Amor. Luc Ferry, F-E-R-R-Y. Aí poderemos ver que, por exemplo, na Idade Média, os casamentos eram realizados por vários fatores, mas o amor ficava de fora. Ele faz um resumo, vai elencando questões, e faz um resumo e ele diz, basicamente eram 3 finalidades para o matrimônio. A primeira era para assegurar a linhagem. A segunda era para a transmissão do nome e do patrimônio ao mais velho da família. E a terceira era para fabricar braços para manter a fazenda e nela trabalhar. Mas não aparece a questão do amor. Talvez nos provoque estranhamento pensar isso, que os matrimônios durante vários séculos não se caracterizavam por uma escolha amorosa, e sim por outras razões. O amor era uma exceção. Até o Montaigne, o famoso Montaigne dos ensaios, por isso agora estamos falando quase do século XVII, ele diz em um desses ensaios que os casamentos que não dão certo e se desequilibram mais cedo são aqueles que começam com a beleza e os desejos amorosos. Os que não dão certo são os que começam com a beleza física e o amor. Para eles, diz Montaigne, não batam em mim, para eles são necessárias bases mais sólidas e estáveis e que se caminhe com precaução. Essa fervilhante alegria não é boa. O casamento é uma construção social. E podemos defender a partir da psicanálise que várias destas questões depois vamos poder pensar juntos que também o amor é uma construção social. Mas vamos um pouco por aqui. O casamento é uma construção social, um produto social. Um ponto para refletir sobre isto seria, então, naquela época, qual era a função dos amantes? Como se poderia ler com os olhos daquela época, e não com os olhos do nosso século XXI, o adultério? Porque se os matrimônios eram arranjados por motivos externos, o amor, então, talvez seja válido pensar que os amantes ou los casos de adulterio podrían efectivamente ser provocados por amor. Eso deixo como uma reflexão sobre como vai mudando a cultura. Façamos um pulo e nos perguntemos que tipo de morte separa as pessoas hoje, nos dias de hoje. É a morte física ou é a morte do amor? A mesma frase que usou Octavio. Ou talvez deveríamos pensar, que nos sirva um instrumental psicanalítico, nos efeitos que producen os vínculos amorosos, a morte da idealização. Conhecer significa se desapontar. E se desapontar pode ser a morte desse vínculo, a morte desse amor. Segundo, a morte da paixão. O que se faz quando a paixão acaba? Nós sabemos muito bem, até pelos colegas psiquiatras que trabalham a biologia do amor, que estabelecem o estado de paixão não se sustenta por mais que 1 ano e meio ou 2 anos. Bom, o que acontece? O que acontece quando... Mas por que dura tão pouco a paixão? Porque só nos podemos apaixonar a partir de um pré-requisito, pela nossa ignorância.
só sendo ignorantes podemos nos apaixonar. Ignorantes en absoluto de que esse outro é um outro. E, portanto, podemos projetar todas as nossas idealizações. O que se faz quando a paixão acaba? Quando conhecemos, porque o conhecimento é antierótico, como diz Adam Phillips, o winnicottiano inglês. Eu diria que o conhecimento é broxante. Ou a terceira, de lei que sem fim, a morte da tentativa de completude, que se articulan. Considero que os grandes temas que abordamos diariamente no exercício da psicanálise são dois. Eu acho que o exercício da psicanálise para nós só se resume, e nada menos, que tratar nas nossas clínicas unicamente o tema da morte e do amor. Morte e amor são dois campos. O resto se trata de variações de um mesmo tema principal, como se faz na música. Tema principal e variações. Falamos de castração, de erotismo, de sexualidade, de relações de objeto, etc., etc., mas estamos falando de amor e morte. Aliás, significantes que están tan próximos no eixo sintomático que quase se confunden. Amor a morte. Pulsão de morte e pulsão de vida. Cortar, separar, diferenciar e unir, acrescentar e colar. Mas eu vou ir um pouquinho além das clássicas definições que a pulsão de vida é aquela que une, que acrescenta, e a pulsão de morte é aquela que corta, que separa. Vou fazer uma leitura um pouquinho subversiva, depois discutimos. No entanto, é importante nos debruçarmos sobre a pulsão de morte que paradoxalmente pode unir. Minha leitura, Cláudio Montoto diz isso. Pode causar estranhamento, mas um derivado da pulsão de morte, que é o ressentimento, um tema que me interessa muito, desde a época de Nietzsche, que se trata deste assunto, passando por vários autores, o ressentimento quizás seja um dos fatores que mais unem, que mantém os vínculos por anos a fio, porque sabemos bem que se trata de dívidas imaginárias, contraídas no período pré-edípico, que os sujeitos nunca vão conseguir pagar. Como eu gosto de afirmar, são duplicatas assinadas imaginariamente, segundo a leitura do outro, claro, não? Que nunca tem data de vencimento. Por isso se precisa sustentar o vínculo, ter o outro por perto para cobrar, se for possível diariamente, a dívida que nunca prescreve e que nunca se pode quitar. Muito provavelmente, já vou aprofundar um pouquinho o que significa esta leitura que faço do ressentimento. Muito provavelmente estamos criando gerações de ressentidos. Se trata, o ponto fundamental, de algo que tem a ver também com uma construção social que é a infância. Estamos abandonando as nossas crianças. A infância também é uma construção social. Se vocês acham que lidar com a infância é como nós estamos lidando hoje no século XXI, estão absolutamente errados. Ao longo dos séculos, o lugar que ocupava uma criança na vida das pessoas foi se modificando a partir de produções da cultura. Na época de Montaigne, já que estávamos falando de Montaigne, na época de Montaigne, se partia do princípio de que se podían ter 6, 7, 8, 10 filhos, porque a maioria ia morrer. E você fala, mas claro, porque não tinham as normas de higiene, de puericultura, não se tratava disso, simplesmente. A maioria das crianças na época de Montaigne morriam afogadas pelos próprios pais. Quando estavam dormindo na cama, se viravam os bebês e afogavam seus filhos. Será isso? É só pesquisar. Aliás, Philippe Arié também tem história de infância. Para que só tenham uma ideia, na França, o que aqui para nós seria a polícia florestal, polícia militar florestal se diz, a que cuida Bom, saía nos bosques sempre com uma caixa de madeira para ir recolhendo os bebês que tinham sido abandonados. O próprio Montaigne deixou vários filhos com uma cuidadora e ele declara, parte do princípio, que a maioria desses filhos não iam voltar para casa. Ou seja, o filho tinha um determinado valor que era muito diferente do valor que se pode ter hoje. E até podemos discutir. Estou fazendo um parênteses, mas acho que é importante. Qual é o valor que têm hoje as crianças? As crianças têm muito valor libidinal, muito investimento quando são pequeninas. Porque assim podemos colocar fotografias no Facebook e no Instagram. Mas temos a puta desgraça que esse ser cresce e passam os anos
E então já não é tão interessante colocar centenas de fotografias. Que fazemos com esse ser? Bom, o ressentimento vai por aí. Continuo. Pela ausência quase total dos pais, debido a que estão muito preocupados por pertencer e por serem reconhecidos, duas pulsões que Lacan trabalha tanto, a pulsão de pertencimento e a pulsão de reconhecimento, por pertencer e serem reconhecidos no mundo do trabalho, estes, os pais, com frequência se dedicam a tentar apaciguar a culpa, quando é que a têm, e reparar a falta com a profusão de compras de objetos materiais, tudo isso sabemos perfeitamente, e com discursos de idealização de seus próprios filhos. Projetam os ideais do eu deles nos filhos como uma tentativa de reparação perante essa falta. Portanto, exercem um discurso que os filhos são o melhor do mundo, que são perfeitos, mas os pais não têm nem ideia que está acontecendo com esses filhos. A babá pode saber muito melhor que eles. No entanto, esses filhos super idealizados um dia crescem e se defrontam com que eles não são tudo isso que acreditavam ser e que ouviam constantemente o discurso dos seus pais. A decepção, a queda desse lugar idealizado, quando não se tem recursos internos para lidar, e não estamos dando recursos internos para a infância, vai criar seres absolutamente ressentidos com o mundo, com a vida e com os outros. Recomendo enfaticamente, se alguém se interessar, o texto de Freud chamado As Exceções, de 1916, que nos conta bastante isso. E trago um trechinho que está nesse texto, de Shakespeare, de Ricardo III, que diz assim: a natureza cometeu uma grave injustiça comigo. A vida me deve, por isso, uma reparação, que eu tratarei de conseguir. Eu tenho direito de ser uma exceção, de não me importar com os escrúpulos que detêm os outros. Posso ser injusto. Eu posso absolutamente tudo. Esses seres, o Joel Birman tem uma frase bastante interessante. Ele diz que estamos criando gerações de seres tendentes a cometer o homicídio pasional, porque como não há uma estruturação psíquica eficiente a partir da ausência da função materna e se eximir da função materna e da função paterna, esses seres, muito provavelmente essas gerações, quando encontrem um vínculo amoroso, vão se colar de uma maneira tão simbiótica que não vão suportar em absoluto qualquer tipo de separação. Algum tracinho que façam lembrar do que alguns colegas chamam de borderline, talvez não seja nenhuma coincidência. Mas para os lacanianos não temos borderline, nós temos ou uma histeria grave ou uma perversão. Mas, continuando, podemos pensar que de que maneira o ódio une. Como? Estou falando de relação sujeito-objeto. Precisa-se, aliás, constantemente do objeto odiado para confrontar. É diferente da agressividade, que pode conter uma tentativa de distanciamento, de separação e de ruptura. A agressividade pode ter um labor pedagógico que é separar, distanciar, quando se é sufocado pelo outro, quando há uma simbiose ou uma presença demasiado intimidatória. O ódio pode ocupar esse lugar, mas também o ódio pode unir. O ódio, nos lembra Freud, é o afeto primordial. Aqui quero que vocês lembrem muito isto. O ódio é o afeto primordial, portanto, é constituinte e constituidor do sujeito do inconsciente. O ódio veio primeiro. Não é o amor que vem primeiro. O ódio vem primeiro. O ódio, ele vem primeiro que o amor, porque sabemos muito bem isso, não só em forma teórica, como também na prática clínica. O amor é uma produção social. E tal como diz Lacan no seminário 10 sobre angústia, na página 198, diz: o amor é um fato cultural. O amor é um fato cultural, o amor é uma construção. Portanto, o afeto primordial é o ódio. O amor é uma produção que vem depois. Um produto da cultura que vai se modificando segundo a época. O amor não é algo genuíno, e sim um derivado de um afeto fundamental, o ódio. Um pouquinho mais para frente vou falar de Santo Agostinho para poder explicar isto desde um outro lugar. O primeiro afeto, o mais genuíno, é sentir ódio pelo mundo externo, por tudo aquilo que separa um eu de um não eu. Portanto, o outro é uma intrusão. O outro é algo que vem para
absolutamente acabar com esse conluio de indiferenciação entre um eu e um não eu. Então, o mundo externo é sempre para nós, estamos falando da constituição do sujeito do inconsciente, não? Claro, não? Sempre o mundo externo para nós é algo absolutamente que irrompe, que vem nos invadir e que provoca exatamente esse primeiro afeto, que depois pode se transformar em ódio. Portanto, já adianto um pouquinho o que vou tratar daqui a pouco, o amor é a falta de ódio. O buraco que fica quando o ódio e seu grande derivado hoje que estamos aprendendo muito bem como funciona, chamado intolerância, quando fica esse buraco, aí o amor tem a possibilidade de ocupar esse lugar. Mais uma vez, a psicanálise vai totalmente de encontro, ou seja, se diferencia, não vai ao encontro, não está em sintonia, vai de encontro, é absolutamente diferente do discurso religioso que coloca o amor como primeiro motor aristotélico, brincando um pouquinho, da existência humana. Desde os primeiros padres da igreja, ou seja, aqueles que faziam os documentos que se consideraram fundamentais para a constituição da igreja católica, desde os primeiros padres da igreja, como Santo Justino, com o conceito do logos espermáticos. Espermáticos, semente, que Deus coloca em cada derivado, na verdade, os primeiros que trabalhavam logos espermáticos eram os estoicos. Mas claro que os primeiros padres da igreja e os primeiros teóricos da igreja católica tiveram que beber de uma fonte fundamental, que eram os gregos, sem nenhuma dúvida, não tinha outra alternativa. A semente do logos, do verbo, do amor divino que carrega todo ser humano desde o nascimento, porque Deus lhe deu esse tributo amoroso. Então dizemos, Deus colocou a semente do amor, a semente do verbo, a semente da palavra, e por isso nós amamos. A psicanálise diz, está muito bonito, mas não funciona. Até passando por Santo Agostinho, que afirma o seguinte, não existe pessoa que não ame. Mas, que é que se ama? Não se exige que deixemos de amar, porém que escolhamos o objeto do nosso amor. Ora, porventura, seríamos capazes de escolher se não tivéssemos sido escolhidos primeiro? Só amamos quando somos os primeiros a ser amados. E claro que esse primeiro motor, primeira causa, só poderia ser Deus. Até os escolásticos, ou seja, estamos falando de Alberto Magno, Tomás de Aquino e todos os que vieram depois. Defendía con un axioma, Nihil volitum qui precognitum. Nihil volitum qui precognitum. No se puede desechar, volitum, espíritu volitivo, aquello que no se conoció antes, qui precognitum. Para conocer algo, para desechar algo, fue conocido en algún momento. Bueno, amamos porque fuimos amados por Deus, dicen. A psicanálise se opone a esa visión religiosa y defiende que lo más íntimo de nuestro ser, o que vamos a encontrar siempre, es odio. Ele é o afeto para se defender do outro, do mundo exterior, do semelhante que provoca o conflito narcísico. Nosso grande e primeiro paradoxo. Desejamos viver junto com os outros. Claro, temos o espírito gregário, que fala Freud, sim. O desejo exacerbado nos tempos de hoje de uma massificação. É evidente. Mas, ao mesmo tempo que desejamos o laço social, o vínculo social, fazemos de tudo para nos resistirmos a isso. Estou falando das diferenças. Lacan defende que há três paixões do ser. As três paixões são, já falei isso numa mesa redonda aqui, o amor, o ódio e a ignorância. Se trata de três paixões que têm um objetivo em comum, tentam apagar as diferenças, tentam negar o exercício da alteridade, do outro diferente. Essa é a finalidade da paixão. Essa é a finalidade do ódio, que o outro desapareça. Essa é a finalidade da ignorância, não querer saber. Os três têm o mesmo ponto em comum, não aceitar a dialética de eu e um outro diferente. Agora, acabei de denunciar duas questões que estão do lado da pulsão de vida, do lado de Eros, as diferenças e a alteridade. Vejam que eu faço uma leitura bem diferente, também, a redundância. Eu considero, do lado de Eros, que une, que cria vínculo, as diferenças e a alteridade. Mas, por que defendo que as diferenças e alteridades fazem parte da pulsão de vida? Porque são operadores para construir laços, vínculos válidos. Se relacionar com igual, minha leitura, será um vínculo ou simplesmente uma projeção de si mesmo? Uma espécie de espelho em que se espera ver a própria imagem refletida, muito embora sempre venha ao contrário. Há uma duplicação
e não um acréscimo. Se amar no outro, se amar só porque o outro devolve para nós nossa própria imagem. Isso escutamos constantemente na clínica e fora da clínica. A quantidade de pessoas que se separam e quando vão argumentar, associando por que se separaram, diz, porque éramos diferentes. Já está, claro. Como não vai se separar se não é igual a você? Claro. Se não é uma xerox de você, se não é uma duplicação de seu narcisismo, se não está absolutamente em sintonia. As diferenças, claro, se aparece uma diferença, claro que podemos nos separar. O filósofo, estamos bem, não? O filósofo coreano Byung-Chul Han, no seu livro Agonia do Eros, nos lembra que estamos vivendo numa época caracterizada pelo inferno do igual. Tudo bom, Natan? Inferno do igual. Esse é o inferno, diz ele, que nos vai igualando cada vez mais a sociedade atual e que por isso já não mais nos encontramos com a experiência erótica, porque o eros é aquilo que nos mostra exatamente esse inefável que não vai poder ser preenchido absolutamente nunca. Essas diferenças, esse abismo que existe entre o meu desconhecimento de mim mesmo e esse desconhecimento absolutamente radical desse outro. O eros, diz ele, possibilita uma experiência do outro na sua alteridade, que o resgata do inferno narcisista. Eu amo essa frase. Estamos vivendo no século XXI um inferno narcisista. Este autor afirma que estamos na sociedade do desempenho, que supera a antiga sociedade de controle. Lembra a sociedade de controle de Foucault? De vigiar e punir, tudo controlado por uma instância que encarna o grande eu, e se todo aquele que não está naquilo que consideramos o parâmetro, o paradigma dos normais, são anormais e para isso estão fora da regra. A única finalidade de poder lidar com isso eram os hospitais psiquiátricos e as cadeias, todo aquele que for diferente. Agora, diz ele, não estamos mais na sociedade do controle, estamos na sociedade do desempenho, mas é uma sociedade do poder. Mas quando Byung-Chul Han fala de poder, não diz do poder, um poder político, é da capacidade de cada esse poder, essa potência de poder fazer, não do poder político nem poder econômico, do próprio sujeito, que depende única e exclusivamente de si mesmo. Na nossa sociedade não há lugar para as diferenças, mas o controle não é exercido por esse grande outro. Na sociedade do desempenho é o próprio sujeito que se exige. É o próprio sujeito que se coloca como dono, como patrão para uma autoexigência e, portanto, responde a uma necessidade de uma hiperinflação do imaginário. Eu chamo isso hiperinflação do imaginário, que é um desempenho sem limites, que o desejo não tem limites, que é suficiente com desejar que vai se obter. Há um monte de barbaridades e de babaquices que se dizem a respeito de que o sujeito pode absolutamente tudo, o único que precisa é desejar, o único que precisa é querer. Por isso eu, de aqui a 13 dias exatamente, estou contando, porque estou lutando com isso, eu vou fazer 60 anos, velho para cara de alho, mas eu vou entrar no cartório para dizer que eu quero ter 40 anos. E como a hiperinflação do imaginário me permite, o cartório vai ter que mudar meu RG de estrangeiro, de gringo, RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, para que coloque 40 anos. Aliás, isto aconteceu na Espanha. Isto é um fato real, que o cartório mudou. Ou seja, eu sou o que eu quero ser. Não me importa uma sobredeterminação do real do meu corpo, não me importa uma sobredeterminação do biológico, da minha cultura, nada. O que interessa é o próprio sujeito. Claro que termina o sujeito se oferecendo como mercadoria para ser consumido, como diz muito bem Bauman no livro que chama Vida para Consumo, o sujeito oferecido como mercadoria. A experiência erótica, vou tentar ir mais rápido. A experiência erótica é o que nos permite nos desconhecermos, por desconhecer esse outro que nunca conseguiremos abranger, que sempre será outro, singular, diferente. Isso é terrível para o século XXI. Amando, sempre vai faltar algo fundamental do outro e de nós mesmos. Lacan diz no Seminário 20, o amor vem como suplência à não relação sexual. O amor como suplência de algo que falta, algo que é impossibilidade. Portanto, o amor aparece quando o primeiro elemento constitutivo, o ódio, deixa o espaço vazio. Amor e ódio, o amódio, esse neologismo criado pelo próprio Lacan, estão sempre unidos em uma articulação dialética. Não existe um sem o outro.
No existe un objeto amado que no sea odiado. No existe ningún objeto odiado que no sea también amado. Por eso Lacan dice que él prefería que en vez de hablar de ambivalencia, como falaba Freud, que se falase de bivalencia, porque o amor y odio son absolutamente inseparables. Aí eu lembrei de Santo Agostinho. Santo Agostinho era maniqueísta. Lembram do maniqueísmo, não? Duas forças, dois quase deuses, um do bem e outro do mal, estão numa luta constante. Durante muitos anos, mais de 10 anos, Santo Agostinho defendeu o maniqueísmo, até que um dia se converte ao cristianismo. Quando se converte ao cristianismo, se transforma no seu oposto. A pulsão se transforma no seu oposto. Se converte em um inimigo dos maniqueístas. E ele se perguntava como posso resolver a partir dos postulados da Igreja Católica a existência do bem, mas também a existência do mal. E ele tem uma solução, não sei se é uma solução, mas algo para pensar, a partir da psicanálise nós podemos pensar, que ele diz, o mal é a ausência do bem. Quando falta o bem, esse lugar vazio é ocupado pelo mal, mas o mal não é só pela ausência. Talvez possa servir para vocês, para mim estava servindo enquanto estava escrevendo isto, como um operador de leitura de que o ódio é que é. Quando o ódio falta, aí sim podemos preencher esse lugar a partir do amor. Por isso faz muitos anos, nem vou contar quantos, eu escrevi um livrinho cujo título era maior, mais longo que o livro, que era ou o amor não existe ou é um inevitável equívoco, porque o amor não há existência desse amor, ou é simplesmente da ordem do equívoco, e continuo afirmando depois de tantos anos que só podemos amar a partir do equívoco. Bom, como estão esses afetos, ambivalência e ambivalência, no mundo liberal hipercapitalista de hoje em dia? Hoje estamos igualando tudo. Tudo por baixo para sermos para voltar a esse lugar de indiferenciação. Mas esse hoje significa todos consumidores. Para isso é necessário apagar toda e qualquer marca que indique diferenças, amor de eros, e que indique finitude, pulsão de morte. Pulsão de eros, pulsão de vida, pulsão de morte. Bom, agora chegaria a conversar com vocês o tema que me interessa muito e pesquiso há muitos anos, que é a morte. Bom, pulando, que já são as 8, Rubén Alves, um teólogo interessantíssimo que faleceu faz não muitos anos, era de Campinas, tinha uma frase que sempre me fazia pensar muito, que ele dizia, aquele que se nega a ouvir, a escutar o que a morte tem para lhe dizer diariamente, está condenado a ser um tolo a vida toda. Acho genial essa frase. Ele sustentava desde seu lugar de teólogo e de filósofo de que não se pode pensar a vida se não se pensa a morte. Para poder ressignificar o percurso que é a vida, nós precisamos ter esse ponto de chegada constantemente no universo, no horizonte das nossas vidas, que é a morte. Por isso, ele defende isso. Mas, de novo, Philippe Arié, no livro História na Morte no Ocidente, ele nos lembra que no século XIX o tabu era o sexo. Lembra, na época vitoriana, daquilo que não se falava era do sexo. Hoje, século XX e século XXI, de aquilo que não se fala é da morte. A morte vem absolutamente para contestar os postulados do mundo hipercapitalista. Não é bom tratar esse assunto. Se alguém se atrever a falar, provavelmente vai ouvir para mudar de assunto. Que isso é muito chato. Que isso é muito na fossa. Ou que ele mesmo está ficando muito chato ultimamente. Negar, silenciar, tudo que nos assinale a finitude, a castração, é um tema de meridiana importância para o mundo de hoje. Ou seja, os postulados hipercapitalistas dizem, apague absolutamente todo o tempo e toda a memória. Para você ser um sujeito de uma autocriação a partir do seu desejo, você não pode ter essa divisão do tempo, do passado, do presente e do futuro, nem pode ter memória. Nem uma memória individual, nem uma memória social, de gerações, de linhagem. Tudo isso deve ser apagado porque o único que interessa é hoje. Aí podemos ficar horas e horas
explicando quantas dessas marcas do tempo. Apagamos a marca do tempo no real do corpo, não aceitamos o envelhecimento, os cabelos que não podem ficar brancos, a pele que não pode ficar mostrando de que vivemos, de que não morremos antes, de que ainda estamos vivos. E se faz absolutamente de todo, por isso agora somos, em segundo lugar, campeões internacionais das cirurgias estéticas, mas não reparadoras. Cirurgias estéticas para driblar, para achar imaginariamente que podemos driblar a morte, para mostrar para o outro um rosto plastificado, mas o resto do corpo mostra que não somos seres para a morte. Para se sentir um sujeito autocriado, em que o desejo é sem limites, lema da Nike, que se pode ser o que se deseja sem ser necessário, é necessário para eles apagar o tempo e a memória. Não é casualidade que somos esses são dois grandes elementos para elaborar um luto. Na verdade, devemos falar de lutos no plural, porque todo cambio, toda mudança na vida do sujeito demanda que se faça um processo para elaborar o luto. Aparece a pergunta fundamental que nós fazemos sempre nos nossos consultórios quando alguém está encarando um processo de luto. O que você perdeu junto com o objeto que foi embora? Quanto de você foi embora junto com esse objeto? Anos atrás dei um curso na USP, desculpe, na PUC, e ficou todo mundo apavorado porque a minha proposta era os lutos nossos de cada dia. Bom, o que de nós foi embora junto com o objeto? Esse é um limite que contradiz todos os postulados do nosso mundo contemporâneo porque nos assinala o fracasso da hiperinflação do imaginário. Há um limite, há uma impossibilidade, há uma roca que não se pode ultrapassar, não se pode vencer. O resultado da negação da morte, que é o título do livro de Ernest Becker, é o silenciamento do sujeito. Silenciar a morte é silenciar. Os resultados desse complô do silêncio são catastróficos. Complô do silêncio foi um termo criado por uma tanatóloga, uma especialista em morte, suíça, a primeira mulher e o primeiro sujeito. Nunca antes tinham postulado uma teoria sobre as questões da morte. Claro que estou falando da grande Elizabeth Kubler-Ross. Ela fala do complô do silêncio para definir aquelas famílias que ocultam com muito orgulho uma doença terminal para o próprio enfermo, que ele se vê empurrado à necessidade de simular que cada dia está melhor, que está melhorando, que está bem, que nada aconteceu, só para poupar a famílias de lidar com a morte, porque as famílias não têm colhões para lidar com a morte. Esse é o complô do silêncio. Ou seja, da morte não se fala. Se vocês lerem o livro, já estou acabando, o livro de Philippe Ariès sobre História da Morte no Ocidente, que Tato aqui deu uma palhinha, Memento Mori, ele diz, durante muitos séculos as pessoas sabiam que iam morrer. E quando sentiam que iam morrer, chamavam ao melhor amigo que lia um livro que chamava assim, Memento Mori, onde ia tentando passar a limpo tudo o que tinha acontecido na própria vida do sujeito. Os sujeitos morriam em casa, rodeados dos filhos, dos netos, no caso, com a presença de um padre, com a presença de um advogado. Se morria em família, se morria em casa. Hoje, a tentativa nossa de apagar a morte é que se morra numa UTI, tudo entubado, para que ninguém se aproxime, não possa entrar, e se for possível, depois que seja cremado, de aqui a 5 minutos. Na PUC temos o LELU, que é Laboratórios de Estudios sobre Luto, que fazem pesquisas e mostram como a cada ano se tenta encurtar o processo do luto. O processo de luto. Que se for possível, que a pessoa morra e já seja cremada imediatamente e que todos os objetos pessoais sejam doados para o Exército de Salvação, coisa de apagar absolutamente toda e qualquer marca. Isso, para nós, no consultório, isso é o pior que pode acontecer para o sujeito. Porque, parafraseando Lacan, Seminário 3 sobre psicose, tudo aquilo que se recauca no simbólico retorna no real. Tudo que não se consegue simbolizar e trabalhar para elaborar um luto vai retornar no real do corpo, por exemplo. Esses acidentes domésticos, essas alergias, etc., etc., etc. Porque se acha que não falar é suficiente. Temos pouco tempo, só vou pular uma questão. Há um antropólogo que eu gosto muito, da Universidade Federal de Paraíba, chamado Mauro Guilherme
Cury, que há um tempo atrás, no ano 2003, ele publica um livro na editora Voces, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Um livro que ele intitulou Sociologia da Emoção. A partir de aí, ele fez um grupo de pesquisa que funciona até hoje, Sociologia da Emoção. E o subtítulo diz O Brasil Urbano sobre a Óptica do Luto. Que fez ele? Sintetizando. Esse livro é interessantíssimo, recomendo para vocês. Ele percorreu as 27 capitais do nosso amado Brasil, ou se vocês querem, as 26 capitais e o Distrito Federal, tanto faz, e entrevistou mais de 1.300 pessoas com um questionário fechado e um aberto. Às vezes o aberto significavam 8 horas ou 9 horas de entrevista sobre o luto, sobre a morte. Eu não vou ler tudo isto, que são as estatísticas que fazem parte do livro. Só vou provocar para vocês, para o diálogo depois, esta questão. Quando ele perguntava para os sujeitos qual é o comportamento de uma pessoa em trabalho de luto, ou seja, se morreu alguém da sua família, qual é o comportamento que se espera? 77,6%, escutem isso, não? 77,6% dizia discrição, ser discreto em público, porque o sofrimento é algo totalmente pessoal. Quando ele fazia esse questionário aberto, que significava discrição? Falava não falar, não comentar, não compartilhar a nossa dor. Bom, depois ele fez a outra pergunta. Qual deve ser o comportamento de um indivíduo que mantenha vínculos de amizade, de trabalho, qualquer outro vínculo, com uma pessoa que está passando por um processo de luto? O luto é do outro. 72,01 responde não importunar. E quando ele perguntava, bom, o que significa não importunar? Não toque no assunto. Faça de conta que está tudo bem. Fale de coisas leves. Fale de pagode universitário. Mas não toque esse tema da morte. Bom, quando chega um momento que diz, bom, e você? Como se sentiu? Que você gostaria de ter acontecido? Como se sentiu com esse processo quando efetivamente aconteceu com você? E 84,62% disseram que houve uma tendência a um aumento enorme da solidão pessoal em seu trabalho de luto. Quando ele perguntava, mas o que significa essa solidão pessoal? Eles falaram, eu queria tanto que alguém me ouvisse. Eu queria tanto que alguém me emprestasse os ouvidos para que eu contasse a minha dor. E não que disputasse para ver quem sofreu mais. Não, o outro não. Olhem esse paradoxo. Evidentemente que a palavra-chave para mim da psicanálise, se temos que escolher só uma palavra para definir o sujeito, eu escolho a palavra paradoxo. Somos seres paradoxais, contraditórios, absolutamente impossibilitados de poder entender o que é um sujeito. Mas 84% contradiz absolutamente todos os postulados de como se deve posicionar perante o luto e como se deve posicionar perante o outro que está passando pelo luto. Achei isso interessantíssimo. Quando ele pergunta, já estou acabando, como você fez para superar o luto? Adivinha a resposta. A resposta em primeiro lugar. O que você fez para superar o luto? A ver, 82,82%. Me dediquei muito mais ao trabalho. Ai, que bom. Trabalhe. Não pense. Se transforme em um sujeito que seja mais parecido com um protozoário unicelular. Que essa é a melhor maneira de você trabalhar suas perdas. Talvez por isso eu valoro tanto, me interessa tanto, apesar de ser um lacaniano, a frase de Winnicott, quando ele dizia, tomara que a morte me encontre vivo. Não morrer psíquica e emocionalmente antes de tempo. Para isso se necessita trabalhar a finitude, olhar de frente e de perto toda e qualquer castração, conviver com todas as diferenças em um constante desafio de sublimar a intolerância. Esse é um tema para outra mesa redonda. Sublimar a intolerância. Ou seja, em síntese, eu desejo a todos vocês que possam estar vivos até o último instante das suas vidas, que não morram antes de tempo. Obrigado.
Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do CEP, agradecer ao Ernesto, à Valquíria, ao Otávio, ao Montuto. Antes de começar, eu queria aproveitar o gancho que o Otávio colocou no começo, a cena do casamento, que ele viu o padre falando até que a morte o separe, né? Eu tive a oportunidade, ano passado, fui convidado por uns amigos a celebrar o casamento deles. Imagina um psicanalista fazendo as vezes de um padre. Mas na hora que eu fui escrever o que eu ia falar, né, eu pensei, eu não vou falar até que a morte o separe. É dramático, né, até que a morte o separe. Eu podia ter falado até que a pulsão de morte o separe. Talvez. Mas aí eu me saí dessa falando... aceita fulano na mania e na depressão. Eu falei, na fobia e na histeria. Eu falei. E aí, para não falar até que a morte o separe, eu falei, enquanto houver gin, porque é a bebida preferida do casal, né? Foi um jeito que eu... Então, se alguém quiser me contratar para casamento, eu faço casamento, batizado, festa de 15 anos. Só não faço circuncisão, porque... castração, a clínica do Real, não sou tão lacaniano assim. Hoje eu queria convidar vocês a me acompanhar por um caminho mais lúdico, mais livre, cheio de licenças poéticas, para falarmos desse tema, até que a morte o separe. Para isso eu vou contar para vocês a história de um casamento. Não vou falar sobre o filme História de um Casamento, que saiu agora no Netflix, ano passado. Vocês viram? Assistam, vale a pena. É um filme com a Scarlett Johansson, Adam Driver, sobre um casal em separação. O filme inteiro gira em torno disso. As várias mortes dentro de um casamento, as muitas separações dentro de uma separação. Tem gente que acha esse filme difícil de assistir, pesado. É que do mesmo jeito que a morte do outro nos toca sobre a nossa própria morte, ver um filme sobre separação nos faz pensar nas nossas próprias separações, castrações e nas tantas mortes que vivemos no relacionamento. Dos ideais de si do outro, morte das fantasias. Os amigos já falaram disso aqui. Enfim, por isso que quem está casado está sempre se separando. Nesse filme, História de um Casamento, que eu não vou falar, divórcio e separação se misturam. Mas divórcio e separação são coisas diferentes. Divórcio se resolve no âmbito jurídico. Separação é outra coisa. A história do casamento que eu vou contar é baseada em casos de consultório, ficções, romances, memórias afetivas pessoais e compartilhadas. Lembrando que eu gostaria que vocês a ouvissem com licença poética. É a história do casamento de Érica e Ivo. Érica histérica e Ivo obsessivo. O encontro começou assim. Érica, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim, como uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim. Eu te farei as vontades, direi meias verdades, a verdade digo não toda, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o grande outro e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20 e te afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Érica, histérica, é aquela que diz sim para dizer não depois. Se coloca como objeto para completar a falta do outro, logo em seguida, apontando e denunciando que não é isso, não deu certo, ainda há falta. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim, mas na manhã seguinte, não conta até 20 e te afasta de mim. Bom, então acontece o encontro da Érica com o Ivo. Érica, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim.
Ivo, não. Não se afobe não, que nada é para já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. O Ivo obsessivo postergando a realização do desejo, adiando, adiando. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os psicanalistas virão explorar sua casa. Seu ego, seu id, sua alma desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar, pode ser kleinianos em vão tentarão interpretar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios do mal-estar na civilização. Não se afobe não, que nada é para já, amores serão sempre amáveis, futuros amantes que se amarão sem saber, com o amor que um dia deixei para você. Ivo, obsessivo, espera sempre a situação ideal, o momento ideal, a mulher ideal. Ele não se afoba não porque acha que nada é para já, mas aí que se engana. A morte chega para os obsessivos também, e a vida é para já. Continuando a história, Érica diz sim para poder dizer não. Ivo responde que nada é para já, mas suponhamos, por um equívoco, que desse dueto aconteça deles se apaixonarem. Paixão, que vem do latim passione, quer dizer ato de suportar, de sofrer. Quem nunca? Eles se apaixonaram assim. É um dueto. Érica, consta nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li num anúncio, eu vi no espelho. Tá lá no evangelho, garantem os orixás, serás o meu amor, serás a minha paz. Isso é meio delirante, né? Meio paranoico, mas tudo bem. Quem está apaixonado vê sinal em tudo. Ivo, consta nos autos, nas bulas, nos dogmas. Eu fiz uma tese, eu li num tratado. Está computado nos dados oficiais. Serás o meu objeto A, serás a minha paz. Ela, mas se a ciência provar o contrário, ele, e se o psicanalista nos contrariar, os dois, mas se o destino insistir em nos separar. Aí eles vão fazendo dueto, cada uma palavra. Danem-se os astros, os autos, os signos, os dogmas, os búzios, as bulas, anúncios, tratados, ciganas, projetos, profetas, sinopses, espelhos, conselhos, se dane o evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor, a minha paz. Consta nos mapas, nos lábios, nos lápis, consta no Google, no Twitter, no Face, no Tinder, no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, no Snapchat, no Orkut, no CEP, no Skype. Não sei se vocês conhecem essa versão, porque ele fez o Chico Buarque, né, dueto com a Nara Leão, com a Zizi Posse, acho que deve ter feito com a Miúcha também, mas a mais recente é com a neta dele, a Clara Buarque, e ela que fala do Snapchat, do Facebook. Bom, mas então Érica e Ivo se apaixonaram, como num romance. Ivo levou-a ao pé do altar, se casaram. Érica, como num romance, o obsessivo dos meus sonhos me apareceu no dance, era mais um, só que num relance, os seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia, com aqueles olhos de comer fotografia, eu disse X, e de close em close fui perdendo a pose até sorri feliz. E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema, foco de luz. Eu feito na O, me desmilinguindo toda ao som do Breuer. Abusou do Scott, disse que meu corpo conversivo era só dele aquela noite. Eu disse please, chale no decote, disparei com as faces rubras e febris. E voltou no derradeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. E aí começam as diferenças. Por enquanto bonitinhas, de Ivo e Érica, pós-paixão, recém-casados. Ivo,
O nosso amor é tão bom, o horário é que nunca combina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando pego o ponto, ela termina. Ou quando abro o guichê, é quando ela baixa a cortina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Abro meu armário, salta a serpentina. Nas questões de casal, não se fala mal da rotina. Todo dia ela não faz tudo sempre igual. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando caio morto, ela empina. Ou quando eu tchum no colchão, é quando ela tchan no cenário. Ela é humorista, eu sou psicanalista. O seu planetário, minha lamparina. No ano 2001, se juntar algum, eu peço uma licença. E a dançarina, enfim, já me jurou que faz o show para mim. Mas ela não fez o show para ele em 2001, nem vai fazer em 2021. Então, Érica, disse Ivo que agora só me amava como esposa, não como estar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais X. Nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Nunca mais feliz. Nunca mais feliz. E quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho. Dei para maldizer o nosso lar, para sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, para mostrar que ainda sou tua, até provar que ainda sou tua, Ivo, teu pedaço. Ele responde, pedaço de mim, a metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Pedaço de mim, a metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco, que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Pedaço de mim, metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. O pedaço de mim, metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejada, é assim como uma fisgada no membro que já perdi. O pedaço de mim, a metade adorada de mim, leva os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Adeus. Prefiro então partir, a tempo de poder, a gente se desvencilhar da gente. Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Trocando em miúdos, agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Obrigado. Microfone. Super. Abrimos então agora, estão ouvindo? Tá. Para os questionamentos, para os debates, enfim, porque vocês gostariam de contribuir conosco. Fiquem à vontade. Espera o microfone. Espera, porque estão filmando. Nada de palavrões, hein? Caralho. Enquanto o microfone não chega, eu queria só comentar que, se vocês quiserem ouvir as músicas, eu fiz uma playlist no Spotify e no Deezer. Vocês podem seguir. A playlist chama Até que a Morte o Separe. Tem várias versões. Que raro. E é encontrado no Tinder. Está no Tinder, Danilo? Danilo está no Tinder Ovo também. Tinder Ovo porque sempre tem uma surpresa. Nunca se sabe o que tem.
Sou a Fábia. Vocês estavam falando, né, dessa construção histórica, do amor, da construção social. E essa questão também me remeteu até que a morte nos separe, juntos para sempre, né, como uma coisa que vem dos contos de fada, que tem que ser eterno, e também uma construção histórica, uma coisa inventada, que eu acredito que é a monogamia, né, que é essa relação eterna. E aí a gente hoje tem o assunto dos amores líquidos, dos relacionamentos líquidos, que muita gente fala que é uma questão da geração, uma geração imediatista, mas até que então, eu estava pensando aqui, será mesmo que é uma questão imediatista ou é uma forma de sucumbir essas micromortes, né? É uma forma de defesa de não viver esse luto e sair de um relacionamento, já entrar em outro, porque eu quero a novidade, porque eu quero o poliamor. Será que até que ponto isso é uma característica do imediatismo dessa nova geração? Ou é uma forma de sucumbir esse processo de luto de um relacionamento? Tá. Então, eu fiz essa correlação com os amores líquidos. Eu queria ver um pouquinho de vocês, porque acho que é pertinente em relação ao tema. Bom, a leitura que eu faço é que o que você está anunciando não são excludentes. O imediatismo e a dificuldade ou a impossibilidade de fazer o luto se articulam, porque todos eles, esse imediatismo diz o que importa é o aqui e o agora, e de alguma maneira está dizendo também não faça seu luto, porque perante a falta de um objeto você tem que sair correndo para preencher com um novo objeto. Então esses estão articulados. E não fazer o luto significa isso. Se defrontar com a falta e imediatamente ver como uma obrigação, como um imperativo categórico de obrigação de sair correndo para preencher. Então, se a pessoa é assaltada e levaram seu celular, sai correndo para comprar o celular. Perfeito. Mas se tem um cachorrinho e que gosta muito dele e morre, um monte de pessoas vão dizer, fica tranquilo ou tranquila, que eu vou trazer um filhotinho e quero outro. Isso escuta na clínica também aquele que levou um pé na bunda de um namoro e chega chorando e dizendo tenho que encontrar um novo namorado, tenho que encontrar uma nova namorada. Ou seja, esses são imperativos de dizer não se defronte com essa falta. Ou seja, não passe o tempo suficiente para poder entender o que você perdeu junto com seu objeto amado e sim preencha constantemente os buracos cada vez que os buracos aparecem. Cada vez que a falta aparece, preencha imediatamente com algo. Mas para quê? Efetivamente para não poder pensar. Então acho que se articulam os laços afetivos sendo... você menciona Bauman. Bauman, o que ela está mencionando está no livro O Amor Líquido. E Bauman diz que há duas características fundamentais para os vínculos, que é a fixidez e a fluidez. Então ele fala a fixação e a fluidez, aliás. Bauman não inventou nada, Bauman só pegou e modificou com os termos dele aquilo que Schopenhauer, ou Schopenhauer, como vocês queiram falar, já tinha falado faz muito tempo, onde ele dizia que estamos condenados para escolher entre o tédio e a angústia. Bauman diz, o tédio, ou seja, a fixação, estar sempre com um objeto amado. E a angústia, que era para Schopenhauer, para Bauman é a fluidez, a liquidez, aquilo que vai se deslocando, se deslocando, se deslocando. Então, essas duas alternativas continuam ao longo dos séculos. A questão está se um sujeito está num lugar onde ele quer fazer estatística e não conhecer esse outro, ou seja, se relacionar com algo que podemos pensar a partir de autoerotismo, porque uma pessoa que vai para a balada e só quer ficar com a outra, ou quer transar e não sabe nem sequer o nome depois, não há nenhum tipo de vínculo, nem pega nem o telefone, não quer nem saber, ou se quer fazer estatística, isso para mim é um autoerotismo de luxo. Em vez de comprar uma boneca inflável, está transando com o outro, mas esse outro não existe. Esse outro não existe. Não tem possibilidade de aparecer como sujeito. Ou seja, não interessa essa aproximação. Isso eu acho que é um sintoma bem claro do nosso mundo hoje. Isso está muito mais exacerbado por um monte de questões que tem a ver com postulados da cultura. A cultura que diz
tempo é dinheiro, é perverso. Alguém que inventou essa frase, que agora já não lembro mais, que é economista. O tempo não é dinheiro, o tempo é muito mais que o dinheiro. O dinheiro faz parte da equação simbólica de Freud, mas o tempo tem muita coisa para fazer. E os sujeitos contemporâneos estão renunciando ao exercício do pensamento crítico, que é, efetivamente, eu quero isso, esse é meu desejo, quero me relacionar, quero esse outro. Não, estão no automático só de estatísticas, de fazer. Assim como a estatística de poder, ou seja, o que estou falando? Estou falando do fracasso da sublimação. Estou falando do grande, para mim, o grande sintoma do século XXI. Como fracassa a sublimação. Como o sujeito está num lugar onde não consegue sublimar, só consegue estar no desempenho, na quantidade. Quando Lacan escreve esse texto interessantíssimo sobre a certeza antecipada e fala do tempo lógico, ele define três tempos do aparelho psíquico. O instante de ver, lembram? O segundo, o tempo de compreender, e o terceiro, o momento de concluir. Ou seja, se pode fazer uma equação que seja 1, 2, 3. Instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. Se pode fazer uma equação que seja 1, 3, 2. Instante de ver, momento de concluir, tempo de compreender. Mas o sujeito contemporâneo é 1, 3x. 1, 3x. Instante de ver, momento de concluir e nada mais. Outro instante de ver, momento de concluir. Instante de ver, momento de concluir. Isso eu tenho minhas sérias dúvidas se isso são vínculos, se isso são relacionamentos. Eu acho que é de uma outra ordem. Continua aí. Eu queria completar a resposta do professor Montuto. O que eu acho interessante na clínica, que aparece muitas vezes, é a questão da nomenclatura. Eu estou dizendo assim, a nomenclatura do ficar, do namorar. Então, nós temos o ficar. No ficar acontece beijo, acontece abraço, acontece transa, acontece um monte de coisa, mas o que vai diferenciar o ficar do namorar é a formalização de uma fala em termos de pedido. Então, eu, você, quer namorar comigo, e a partir, então, ali é o namorar. Eu acho interessante isso. Depois nós temos um segundo momento, que é o seguinte, é da ordem do natural que duas pessoas que tenham a sua constituição subjetiva fundamentada de diferentes maneiras, em algum momento, pós o período de apaixonamento, que tudo fica lindo, maravilhoso, essas diferenças vão aparecendo, elas vão surgindo. Isto é lido como animosidade, impossibilidade, crítica, não está dando certo, não me compreende, e há uma dissolução. Então, eu vejo nesse viés dessa insuportabilidade frente à sustentação da diferença e conduz para um fim, mas já logo engata num próximo. Então, fica um moto perpétuo. Então, não tem essa tolerância de... que eu acho que a psicanálise... Eu disse isso no texto, e retomo, dessa possibilidade do sujeito se aproximar o mais possível do até onde ele pode ir em relação a si, e isso constitui para ele uma satisfação de viver, um prazer de viver, podemos até chamar de uma mínima felicidade, não é? Uma pseudo-completude, porque ele vai atingindo, ele fica ali no limitezinho do até onde ele pode ir. Que eu entendo que isso é o ideal, não é? Que nós possamos entender do nosso território, habitar esse território cada vez mais, nos apropriando, nos legitimando, nos autorizando, né, nesse tripé que a gente sabe que existe. Então, eu queria complementar com isso, porque é impressionante a intolerância e a insuportabilidade frente ao diferente, ao convite que se faz de poder entender o que está vivendo ali. O que está vivendo ali? O que é isso, eu e você? O que somos nós? Não é? O que você pode trazer? O que eu vou levar? E não tem muito isso. Tem uma postura, não sei se essa palavra dá conta, eu acho que é pobre, mas assim, é uma postura de senso comum. Todo mundo faz. Todo mundo é pleonasmo, mas eu vou usar essa mesmo. Todo mundo faz, é assim. E fica aquela coisa. Quase brincando com a palavra, com a expressão de... A pessoa diz, olha, estou tomando X remédio. Ah, eu também. Aquilo vira um processo de identificação incrível, né? Parece um sobrenome. Você é da família tal? Também, menino. Olha, vamos... agora tem líquido o negócio. E fica nesse pé. Então,
Eu queria só pontuar essa insuportabilidade, sabe? E vai pulando, e vai, não para, não para. Então, nunca se percebe, se coloca na condição de poder pensar qual é o seu papel dentro dessa aposta. Já que não tem garantia, tudo é uma aposta, então eu preciso minimamente saber no que eu estou apostando, né? De que forma. E aí eu pensei, aí que vem a clínica psicanalítica, né, para a gente poder viver um processo, né, interromper essa busca líquida desse jeito, e por isso que tem a frequência, os silêncios, né, viver os vazios. É importante passar pelos processos. Então nem tudo está perdido. Uma boa notícia. Alô, boa noite. Boa noite. Uma pergunta para a psicanálise, né? Vendo o ponto de vista do pensamento e da filosofia oriental, de que estamos, no caso, identificados com uma imagem, identificados com um ego, com um personagem que se vê separado do outro, da existência dos objetos, e que eles trazem, né, a questão de estar no aqui e agora como a real existência. Partindo da ideia de que, se fizermos a pergunta, né, qual certeza a gente tem de que todos os nossos familiares estão vivos agora? Traz a ideia de acessar uma ideia sobre o que é um familiar. E aí faz a costura, né, do que vocês comentaram, de tudo que uma pessoa nos afetou estar gravado em nós nesse exato momento, e sem que a pessoa ou a ideia da pessoa estar viva ou não, a gente consegue acessar exatamente as mesmas sensações e afetos. Como a psicanálise vê uma solução para que, como vocês comentaram, a pessoa não ficar trocando de namorado, de filho para cachorro, tal. Qual seria essa solução? Não no sentido de depender cada vez menos do nosso bem-estar sendo depositado na outra pessoa. Não que vamos viver isolados, né? Mas estarmos aqui, porém sem depositar tanto a nossa felicidade no outro. Como a psicanálise veria isso? E outra pergunta, segunda, no sentido do que a filosofia aí, digamos, espírita vê como alguns médiuns brasileiros, como Valdo Vieira, Divaldo Franco, eles não poderiam dirigir um carro por eles terem uma vidência, a clarividência aberta, e não saberem diferenciar o que é uma pessoa viva do que é uma pessoa morta. Ou, como Chico Xavier também, não ter sentido a morte da mãe, porque a mãe dele vinha conversar com ele. Como a psicanálise vê essa questão de videntes, que não enxergam a morte como algo que o status quo aí enxerga? Obrigado. Ninguém quer responder nada. Eu quero morrer agora, peraí. Eu vou consultar o meu arcabouço aqui. Eu diria para você assim, o processo analítico, ele é um processo que é singular. Cada sujeito vai desenvolver uma possibilidade, um possível, eu vou usar essa expressão, de autoconhecimento, nessa continuidade. Tem pacientes, por exemplo, que já nos primeiros momentos já perguntam quanto que vai ter alta. E eu pergunto se é possível ter alta do autoconhecimento, né? E não sou eu que vou dar essa alta. Então, eu diria para você, se eu bem entendi a tua explanação na primeira pergunta, Você ficou na primeira? A segunda também gostei do Chico, tá, aquela coisa, enfim, vou ver. Então, é um convite lançado
E a pessoa, à medida em que ela vai entendendo do que se trata a tal da psicanálise, porque ela vai entendendo à medida que ela vai fazendo o atravessamento. Não é teórico, não é blá, blá, blá. Ela vai ter que atravessar. Né? Para quem faz análise há muito tempo, a gente percebe, a gente lembra, melhor dizendo, o começo, os entraves, as contradições, o ódio em frente ao analista, vou dar na cara dele, não sei aquela coisa toda, daqui a pouco cai uma ficha, e assim vai ampliando esse processo de se tornar sujeito. Eu acho que isso que eu estou te dizendo é o que eu entendo que daria conta de responder um pouco da sua questão, tá certo? Não se escapa disso. É uma ascese, uma palavra retirada ali da filosofia estoica, né? Então, o que é a ascese? É um trabalho contínuo, é um trabalho diário, né? Laboratório, labor e horácio. Né? Então, é um espaço onde eu fico todo o tempo fazendo essa constância, essa constância, essa constância. Isso vai alargando, vai alargando. É como um ponteiro de relógio. Eu não vejo ele mexer. Mas, se eu tirar os olhos e voltar, ele andou. Então, a psicanálise é isso, é esse alargamento. Então, vai ter uma hora que o próprio sujeito ele vai se perceber, ele vai se dar conta, sem ter tido a resposta por parte do outro, no caso, o analista. Ele vai sacar. Ele vai sacar. Né? Seria essa a minha resposta frente à sua primeira. A segunda, eu vou dizer francamente para você, eu não parto desse pressuposto, como disse o paciente, que nós psicanalistas, ou eu psicanalista, eu vou falar por mim, seja o dono da cocada. Eu não acho que nós conseguimos apreender a totalidade da riqueza psíquica. Tem muito ainda. Então, você está falando de uma potencialidade. Eu vou deixar assim. Uma potencialidade. Para esses senhores, Chico Xavier, Divaldo Franco, Valdo Vieira, era muito comum. Então, faz sentido imaginar que tem uma hora que você não sabe identificar quem é vivo, quem é morto, não sabe. Não sabe. Ok. Né? Então, eu não vou entrar no mérito, eu não sou profundo conhecedor. Particularmente, acho a doutrina espírita muito coerente, ela provoca, ela está alinhavada com a ciência, que eu acho interessante. Não sou profundo conhecedor, não estou habilitado a falar em nome dela. Mas eu acho interessante que nós não tenhamos arrogância intelectual. Eu sei o que você sabe. Né? Então, eu prefiro saber que nada sei. Prefiro partir desse pressuposto. E vamos deixar ao cargo das delícias do tempo que nós possamos entender um pouco mais amanhã depois. A própria literatura espírita, que não é pouca, ela nos convoca a pensar, sem defender causas, tá? Mas ela provoca, então eu vou por esse viés. Bom, a partir da psicanálise eu posso dizer muito pouco, evidentemente. Eu recomendaria que você lesse o texto de Freud de 1915 a 1917, publicado Luto e Melancolía. Em Luto e Melancolía, Freud fala o que ele define como PAD, psicose alucinatória de desejo. Ele diz que o eu se resiste a reconhecer que seu objeto amado foi perdido e ele alucina, por isso ele chama psicose. Não é uma psicose como estrutura clínica, e sim um postulado, uma forma de lidar com ese real da morte que en determinado momento, especialmente en los primeros estágios, es tan difícil. Por eso Elizabeth Kubler-Ross fala tanto que o primeiro estágio do luto é a negação. A negação faz parte da língua portuguesa. É só dizer alguma coisa que outro responde, não acredito. Bom, a negação da morte e essas pessoas, que significa psicose alucinatória de desejo? Significa poder achar que a pessoa que foi embora, o ente amado, está na esquina e vamos correndo e não era essa pessoa. Sentir um cheiro e achar que esse cheiro era o perfume que usava a pessoa que amávamos tanto. Ou seja, alucinamos, mas os sentidos sempre alucinam. Você quer ver como eu alucino? Agora estou alucinando. Sim, sim. O mecanismo de percepção consciência, a partir de uma deficiência, de um velho para enxergar, a partir de agora estou vendo determinadas formas que eu posso encontrar uma semelhança com um monte de questões, mas isso é uma alucinação.
Alucinação não é unicamente os psicóticos. Por falar dos psicóticos, que têm o inconsciente a céu aberto, os psicóticos, muitos deles, captam perfeitamente seu inconsciente. Todo aquele que trabalha, Natan, que trabalha com psicóticos, lembro muito bem de um colega que estávamos estudando juntos e ele chegou apavorado para a sessão e diz, olha, ele é descendente de japoneses, e ele diz, olha, meu pai, quando eu era criança, me deu um abaco. Abaco se diz, esse trem aí que é para contar com as conchinhas, por um lado, me deu um abaco. E agora, a meus 37 anos, eu resgatei do armário o abaco e comecei a mexer com ele. Chegou o paciente, abriu a porta e falou, você está praticando abaco? Bom, essa é a capacidade que tem um psicótico de capturar ou de entender ou de entrar em contato com seu inconsciente. Então, eu não, evidentemente que eu não entro em juízo de valor, mas o pensamento religioso exerce uma função altamente importante no mundo, que é poder dar um pouco de consolo àquilo que não tem consolo, que é a morte. E já que ele gosta tanto, o Tato aqui, dos espíritas, são fabulosos, porque todo sofrimento tem uma razão de ser. Na minha vida passada era um pedaço de filho da puta tão grande que depois tive que nascer na Argentina e agora vir no Brasil. Chupa. Deixa eu parar de alucinar. Continua aí, continua. Estamos baixando o nível, não? Em relação à sua primeira questão, eu acho que um pouco o que o Otávio falou, né? Com a solução da psicanálise, a solução não é teórica, a solução é fazendo análise. Essa é a solução da psicanálise. E é singular, não tem duas análises iguais. É só vivendo para descobrir as respostas e cada um encontrar suas soluções. E da questão do espiritismo e do Chico Xavier, eu prefiro Chico Buarque. Mais uma dica, leia os 2 princípios de funcionamento mental de Freud, onde ele deixa bem claro que para nós, analistas, não nos interessa a realidade material, o que nos interessa é a realidade psíquica. Ou seja, o que interessa é a leitura que o sujeito faz de tudo aquilo que ele percebe, que tudo aquilo que vivencia, que tudo aquilo que acontece com ele. E não exatamente essa realidade material que pode ser mensurável, até a realidade material é absolutamente discutível, não? Especialmente com a física quântica. Bom, mais uma pergunta? Pode ser a última? Ou mais Pode duas? ser a última. Bom, faltam 10 minutos. Ninguém se atreve a dizer que está sofrendo de amor. Agora, vê? Já apareceram 2 ao mesmo tempo. Está vendo? Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma sugestão ao meu colega aqui de formação. O Regis Debray, no livrinho Révolution dans la Révolution, ele põe uma frase que é muito interessante. Formular bem a pergunta é metade da solução. Formular bem a pergunta é metade da solução. Fica como sugestão. Eu aproveito enquanto desliga o celular, o camarada. Avisa que eu não estou. Não estou. Se é para o jantar, sim. Eu lembrei de uma frase que não consigo agora recuperar o autor, mas era de um trabalho que estava fazendo sobre lutos. E esse colega diz, quando um sujeito é adulto, e ele diz, ele se torna adulto quando perde um ente muito amado, independentemente da idade biológica que ele tiver. Isso me deixou pensando muito. Quando se defronta com uma perda tão radical e consegue trabalhar o que significa essa perda, diz, aí se transformou num adulto, seja qual for a idade biológica que o sujeito tem. Acho interessante esse processo de poder se defrontar com
essa perda radical. Porque, assim como nós falamos os lutos, no plural, geralmente o luto é uma perda para uma aposta melhor. Perdemos o primeiro grau para passar para o segundo grau, ou perdemos a graduação para passar à pós-graduação. Perdemos de morar num bairro para morar num bairro melhor. Isso que se aposta, que sempre vai ser para melhor. Agora, a morte física de um ente amado, seja quem for, aí não temos como fazer essa equação, em absoluto. Aí entra, talvez, o espiritismo para acalmar muito essa angústia insuportável e eu respeito essa finalidade de acalmar esse outro. Mas há lutos que são boas apostas para um salto qualitativo melhor, mas algumas não tem jeito. E eu considero o luto, contradizendo os colegas psiquiatras, que o luto tem que demorar uma determinada quantidade de tempo, às vezes falam de 1 ano, e se não se transforma em luto patológico, eu defendo com unhas e dentes que o luto é uma via de dupla mão. É um processo que vai evoluindo e não se trata de substituir um objeto por outro, e se trata de conviver com esse vazio que vai nos acompanhar a vida toda. E de dupla mão, porque é suficiente com uma data, é suficiente com uma música, é suficiente com um perfume, que volte a aparecer um monte dessas questões. O luto não se fecha nunca. Entendo como luto patológico do lado da depressão, do lado de imobilizar libidinalmente o sujeito. Essa é uma outra questão. Agora, essas pessoas que acham, mas perdi meu pai faz 1 ano, e será se tenho que ir ao psiquiatra porque ainda continuo lembrando dele todos os dias? Que bom que você lembra todos os dias. Que bom. Vai pensando aí o que significa lembrar todos os dias de que a morte chega a qualquer momento e que te espreita em qualquer esquina. Eu ia completar isso que você falou com uma frase muito simples, que dentro do processo analítico nós precisamos aprender a poder perder. A gente perde todo o tempo. Não é? É um deixar de ser para ser algo, para ser um novo, cada vez mais, cada vez mais. Então, poder perder. Então, eu vou lá para a análise para poder perder o que eu era, perder os meus vícios, perder o sintoma, perder, em contraposição, que vai se colocando. Acho que foi Tales de Mileto que fala do devir. Devir quer dizer movimento. Não é? Para Tales de Mileto, tudo se originou na água. Então, a imagem que ele fazia para explicar o mundo é uma pessoa dentro de um riacho e aquela água passando pela perna. Heráclito de Éfeso. Perdão, Heráclito de Éfeso. Não importa. Tudo flui. Então, esse é o processo de análise, esse devir. Né? Você vai podendo perder, você vai entendendo isso e não olha para isso como algo tétrico, terrorífico. Não, faz parte do processo do vir a ser. E aí um paradoxo, acrescentando. As pessoas, em termos gerais, acham que o que é mais fixo e mais sustenido é a identidade. A identidade é o que mais flutua, o que mais se modifica, o que mais é influenciado. Para eu sou, bom, dizer que eu sou tal coisa, bom, isso é o que mais vai ser modificado. A psicanálise está para poder responder a essas questões. Esse narcisismo das pequenas diferenças que acaba de denunciar, como se lida com que eu sou um paradoxo e aquilo que era bom ontem, hoje pode não ser, porque, como diz Mercedes Sosa, todo cambia, que eu cambie não é estranho, a música dela, não? Esse é o processo. Só que isso não está muito em sintonia com os postulados que nós estamos vivendo, não? De achar, eu sou assim, não vou mudar, esse é meu jeito de ser, quando na verdade o que mais se modifica num sujeito é a sua identidade, esse conceito que ele tem de si mesmo, de como ele se enxerga, como ele se vê no mundo. Isso para acrescentar. Mais uma e saímos? Só um pedido. É que se desse tempo, ele falaria um poema. Sim, pode ser? Bom, é um combo. São três autores, mas é rápido. De Burger King? O quê? É Burger King? Essa porcaria não. É Álvares Azevedo, Manuel Bandeira e Raimundo Correia. Opa. Então, diz assim:
Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro, não levo da existência uma saudade. E tanta vida que o meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias assim na doida de um amor sem frutos, e minha alma nas trevas agora dorme como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no peito morto um punhado sequer de murchas flores. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero em pleno esplendor, vício e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus, opulenta e bela, de luxuriantes formas entrevê-la da transparente túnica através. Quero vê-la sem pejo, sem receio, os braços nus, o dorso nu, seios nus, toda nua, da cabeça aos pés. Fechamos, sim? Então, desculpem que tinha mais questões, mas já nove. Obrigado, desculpem quem tinha mais questões, vai ficar para outra vez. Ou pede depois o cartãozinho e manda um e-mail e respondemos. Obrigado. Esse é o lugar. Vai falando, obrigado, tudo, vamos embora. Em nosso nome, claro, em nosso nome, eu agradeço a presença de todos vocês pela gentileza de nos escutar, pela gentileza de dividir conosco o pensamento de vocês. Agradeço mais uma vez ao Centro de Estudos Psicanalíticos por esse convite e, quem sabe, numa próxima oportunidade, daremos continuidade a novas provocações. Só que curioso, quem é o pianista? Como? Quem é o pianista? O pianista? Eu não sei se sou. Muito obrigado. Boa noite.